Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Do meu lado está meu pai, Dr. Marco Avelar. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Estamos aqui em mais um episódio. Hoje estou trazendo aqui um contemporâneo. Contemporâneo? Não sei. Pode ser, pode ser. Um contemporâneo aqui, meu, da Unigran Rio. Um cara que eu admiro pelo movimento que ele faz em gestão e odontologia, e ele já fala disso já há muito tempo, antes de ter essa coisa de franquia, de todo mundo querer se meter com isso, sucesso odonto, não sei o que odonto, marketing odonto, sei que hoje tem uma opção de odonto, isso né? aí. Então, assim, é um cara que eu respeito por causa disso, e eu sempre quis escutá-lo mais profundamente, e a gente vai ter essa oportunidade hoje. Doutor Estevão, muito obrigado, meu irmão. Obrigado vocês que estão assistindo. Eu recomendo que assistam não só esse episódio até o fim, mas eu recomendo também que assistam todos os outros. Sim. Eu já vi, tem grandes nomes, muito conhecimento, muita coisa legal. Então não percam. Quando chegar o final desse aqui, assista até o final, tá? Tem que prestigiar o meu também. Mas vai lá e assiste todos. Tem para todo dia. Um dia da semana, cada dia da semana você tem um. Obrigado aí pelo convite. Nada, Obrigado. a gente fica feliz de te receber aqui. Estevão, me fala uma coisa, assim, sempre a gente pergunta a mesma coisa para o nosso convidado aqui. Como é que você encontrou a odontologia ou a odontologia te encontrou? Como é que foi essa história tua com a odontologia? Legal. Cara, a primeira coisa que eu pensei na minha vida, eu falei, ó, eu gosto de reconstruir rosto. Eu gosto de cuidar de cara de pessoas. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu era moleque. E aí eu achei que isso era da medicina. Não sabia, como a grande maioria da população não sabe, que a odontologia é uma das especialidades mais competentes para cuidar de face. A mais nesse lugar. Talvez a mais. E aí, no meio do caminho que eu estava decidindo entre medicina, né, fazer medicina ou não, eu descobri que eu queria ser a cirurgião bucomaxilo. Então, a odontologia veio depois de eu me apaixonar pela cirurgia bucomaxilo. Então, desde lá do começo, Desde o começo eu já... E não tinha familiar nenhum. Não, na minha história não tem dentista na família. Agora sim, porque eu casei com uma dentista. Sim. Mas meus familiares, ninguém não tem histórico, não tive herança nenhuma de odontologia. Eu tive que construir do zero. Que da hora, cara. E aí tu prestou vestibular e aí você entrou lá para nossa Unigran Rio. Me conta como é que foi a tua experiência na graduação, como você já sabia, né? Você acabou de falar que você já sabia o que tu ia fazer de pós-graduação. Como é que você, assim, conseguiu lidar com matérias assim que às vezes não desperta aquele nosso interesse? Como é que foi isso? Vou contar uma história curiosa. Essa história é maneira. Eu estava em casa dormindo um dia, já estava distribuindo meus currículos, porque eu já tinha tentado vestibular, medicina e tal. E aí descobri a odontologia, fui para odonto, não passei no primeiro momento. Eu estava dormindo em casa um dia, liga uma prima minha, que hoje é médica, e falou assim, Estevão, vestibular da Unigran Rio, último dia de inscrição hoje, eu te levo lá em Caxias. Porra, eu desci, eu fui o último a fazer a inscrição do vestibular, tava fechando a inscrição, que ainda era naquela parte de baixo ali, que nem existe mais ali, agora tá fechado ali, e era aberto na nossa época, né? E aí eu fui o último a preencher lá rápido, fiz o vestibular, ainda pensei, pô, cara, eu acho que eu não vou voltar aqui em Caxias nunca mais, porque eu acho que eu não passei, e passei na faculdade. E foi assim a minha história que começou com a Unigran Rio, que é a faculdade que eu amo e carrego aonde eu vou, cara. Qualquer palestra, qualquer lugar que eu vou, dentro e fora do país, que a gente hoje faz, graças a Deus, eventos até fora do país, e tá lá, formado em odontologia na primeira linha. Cirurgião dentista formado na Unigran Rio. Eu também coloco. Eu tenho muita gratidão, primeiro, assim, né, a minha história foi diferente, mas assim, eu tenho muita gratidão aos professores ali, né? Eu era um jovem meio rebelde, então, assim, tiveram muita paciência comigo. Então, assim, eu sou muito grato a muitos deles, né, cara? Então, assim, isso é legal, reconhecer isso. Quando você falou que é contemporâneo, fica difícil, porque olha a minha barba, né, cara? A gente tá com a barba até branca já, né? Mas a gente tem que reconhecer, cara, a gente foi forjado numa época diferente da odontologia, tanto de professores quanto de ensino, de universidade. Era uma visão diferente de hoje, do que é hoje, um preparo diferente. Sim. Então, eu tenho gratidão realmente por vários professores, todos os professores, né? Porque todos eles contribuíram para a gente construir o que a gente é hoje, né? Não só a profissão, mas, pô, o caráter, amor à profissão, eles foram peça fundamental nisso aí. E aí tá, aí terminou lá a graduação, aí
Pós-graduação você já tinha na cabeça, aí para onde você foi, o que você fez, Legal. como é que foi a história? Hoje, inclusive, é um aniversário de um grande amigo meu, cirurgião também. Falei com ele hoje, grupo da residência, porque quando eu me formei, eu já namorava uma menina, hoje não casei com ela, mas eu namorava com ela e ela tinha uma irmã que era anestesista e falou, ó, tem uma residência no hospital tal e tal. E aí eu falei, pô, vou lá fazer. Comecei a fazer um estágio probatório, era um estágio, uma formação de profissional, né? Não era uma residência, porque na época nem tinha regulamentação de residência ainda. E eu fiz esse estágio profissional lá, esse treinamento, durante 4 anos. Depois fui fazer minha especialização na BO em Petrópolis, mas eu fiz 4 anos de residência lá no Hospital Miguel Couto, com um grupo que, cara, na época era uma das referências. Quem era? Era Gerson Hayashi, eu tenho gratidão eterna por Glauco Siqueira, aqui do Bombeiro, Cícero Braga, que hoje está fazendo aniversário enquanto a gente está gravando aqui, Pedro André, Bruno Carvalho, viraram professores, viraram preceptores, Ramiro, muita gente que passou ali, e que Luciano Teres, grandes cirurgiões hoje, que participaram da minha formação. Então, eu fiquei ali no Miguel Couto durante esse período. Depois eu precisei, claro, fazer a minha titulação, fiz na BO de Petrópolis com o professor Ítalo. Na época ele ainda era vivo e responsável, quem também eu tenho grande respeito e gratidão, porque tinha aula na casa dele. E já não estava se locomovendo mais, então a gente ia até Laranjeiras ter aula na sala dele, cara. E eu tive a honra de estar lá com ele e aprender muito da história, né? Porque ele é um precursor da odontologia e cirurgia no Brasil. Sim. E isso foi a minha história na cirurgia bucomaxila. E aí eu comecei a trabalhar em alguns hospitais, comecei a trabalhar no consultório particular, mas nunca cliniquei como, assim, de cara, e nunca foi o meu volume máximo. Sempre me dediquei à cirurgia desde que eu me formei Tipo assim, na você nunca faculdade. teve aquela coisa de ser clínico, Não, não. Pra você ter uma ideia, eu não fui na minha festa de formatura porque eu tinha passado na residência e fui fazer o plantão. Eu não fui não fui, não curti e não me arrependo, mas não recomendo isso. Eu acho que é um momento importante, mas eu sou hiper focado nas coisas que eu faço e naquele momento eu tive que escolher, eu não fui. Legal. Aí tu ficou lá 4 anos, mas assim, tu enveredou por alguma coisa? Porque a cirurgia Cirurgia bucomaxila, grande, assim, tem muita coisa, né? Você fazia alguma coisa assim, ortognático, trabalhar só com trauma, ou fazia, sei lá, TM, sei lá. Cara, a minha paixão sempre foi reconstrução de face e trauma. Trabalhei 8 anos no Hospital de Saracuruna, também com trauma, na parte na equipe da odontologia, né, auxiliando a bucomaxilo. Então foi uma experiência muito grande, um serviço que praticamente a gente iniciou do zero, tinha pouquíssimo volume, estrutura, e depois também descobri várias E era do pessoas estado, né? importantes, Era antes de municipalizou, né? municipalizar, era estadual. Passei um período ainda no Miguel Couto, como preceptor lá de outros cirurgiões que estavam entrando na residência, mas o meu caminho de cirurgia mesmo, dando serviço público, foi o Hospital Adão Pereira Nunes, que era de Saracuruna. Eu conheci ali o Jorge, né? Conheci o Jorge. Jorge Nascimento, Jorge. é, parceiro meu lá de Petrópolis, infelizmente já faleceu agora também, mas tricolor doente, Sim. e é um cara que eu tenho grande, grande respeito também. Ali sempre teve, assim, sempre teve um serviço que era muito exigido, né? Por causa da região ali, de você não ter outro serviço próximo. Você pegava ali, tipo, Magé, de Caxias, tudo ali, você não tinha. E fora de outros municípios que já acabavam sendo Sim, pra lá, sim. né? E tal. E assim, era num cruzamento, né, Sim, de grande volume, 0,40, mais a Rio sim. Teresópolis ali, então era um Muito volume motoqueiro, né, de que vocês pegavam. muita coisa, uma área também muito violenta, né, muita arma de fogo, então a gente teve bastante experiência lá com reconstrução por arma de fogo. Sim. Ah, legal. Assim, é porque hoje em dia o cara que pensa em cirurgia maxilofacial pensa logo em cirurgia ortognática, né? Ou cirurgia estética da face, né? Tipo assim, tu vê, amanhã quem vai vir aqui vai ser o Jonatas. Você sabe quem é o Jonatas? Legal, Então, o Jonatas vai vir aqui. Eu conheci o Jonatas, assim, porque um sócio meu lá do curso de implante, não sei se tu conhece, o Oswaldo Sim, Neto, sim. que era da equipe do Sim, Gerson aqui sim, no Fundão e sim. tal. Ele foi meu sócio durante 10 anos, né? E aí, eu não lembro, até estava falando com o Gabriel mais cedo. Eu não sei o que o Jonas ia fazer lá no curso. Eu sei que tinha alguma coisa de cinza lá, porque a gente tinha turma de cirurgia oral menor.
e eu não sei se ele estava fazendo doutorado ou era o Oswaldo. Tinha alguém. Eu sei que eles iam lá na sexta-feira lá para coletar algum dado que eu não lembro o que que era. Mas também é um cara assim, bem competente e ele tá muito com essa coisa aí de estética da face, com essa coisa Sim. toda. Então foi só trauma mesmo. Só Tu trauma. nunca se interessou por Não, nada. apesar na minha formação a gente operar ATM na época, né? Era uma outra época, não tinha ainda a DTM tão desenvolvida, tinha ainda alguns equívocos de indicação de cirurgia e tal, mas a gente tratava muito ATM cirurgicamente ou com alguns procedimentos não invasivos ali, e até fissurado a gente operava. Então a gente teve uma formação muito boa, ortognática, fissurado. Que diz Então, fissurado? fissurado é paciente com Ah, tá. deformidade dentro. E foi uma experiência muito boa para mim, né? Eu escolhi, na verdade, esse grupo porque esse grupo me dava um leque muito maior. Sim. Mas até pela origem do serviço, né? Um hospital público do município, então a origem era trauma. Então foi isso que eu... A reconstrução de acidente, né? face, Você pegava ali. muita coisa, muita coisa. Aí, sequência da tua vida. Aí foi cirurgia bucomaxilofacial. Aí chegou uma hora que eu te vi na rede social falando de gestão. Fala como é que foi isso. Foi o Se gap. foi- Ó, se toda foi transformação, longe, se foi- toda transformação ou é por amor ou é por dor, né? Sim, é. Geralmente, É. né? Inteligente é aquele que vê a dor do outro e aprende Sim, sem precisar não tem que passar. passar. Mas eu passei por um período de problema. Logo que eu casei com a Monique, no ano em que a gente casou, eu entrei num projeto de uma clínica que tinha uma dívida quase milionária, uma clínica gigante. E como eu já tinha sucesso na minha clínica, eu falei, pô, beleza. Eu sou cirurgião, eu sou reconhecido na minha cidade, eu faço volume de cirurgia, eu conheço muita gente me conhece e confia em mim. Vou montar uma equipe, vou resolver. E durante um ano, na semana do meu casamento, um ano eu passei resolvendo o problema dessa equipe. Chegou no final do ano, eu vi que faltava alguma coisa ali, porque eu tomei uma rasteira nesse processo e perdi tudo. Além do que eu tinha, do que eu estava conquistando, os acordos de 1% de estrutura por mês, tudo aquilo não estava estruturado, documentado, não estava profissionalizado, e aí eu vivi o inferno aí durante 6 meses, e isso me gerou um prejuízo quase milionário também. Se for corrigir hoje os valores que eu deixei de ganhar trabalhando na minha clínica e o valor que eu perdi naquele negócio, na verdade dá mais de 3 milhões de reais aí. Então, naquele momento eu falei, meu casamento em jogo, Sim. recém-casado, o cara, e a minha mulher já tinha avisado, a mulher sabe como é que é. Falou antes. Ele falou, não vou, não acho uma boa ideia, acho que você não deve. Eu, não, por que isso? Vamos sim, ótima oportunidade. E aí o casamento ali comprometido, né? Não que comprometeu, mas Sim, é. né, um desgaste desnecessário, prejuízo financeiro. Falei, tá faltando alguma coisa. E aí eu comecei a me ligar em empreendedorismo. Comecei pelo empreendedorismo. Depois eu entendi que o empreendedorismo é só a porta de entrada. Precisa aprofundar se você quiser resultado substancial. Porque o empreendedorismo divulgado hoje é muito mais motivacional do que estrutural. Né? Você precisa aprofundar, senão daqui a pouco você esgota aquilo, é raso e você não consegue Mas aí você foi concretizar buscar nada. conhecimento onde? Como é que você fez isso? Eu fui chamado para uma. Eu sempre busquei, né? Na internet, a gente tinha acesso a isso, mas eu fui chamado para uma palestra de um grande grupo de odontologia no Brasil e eu fui para essa palestra. Contratei ali um serviço de uma plataforma de ensino, um curso de gestão de vendas. Fiz aquele curso online, apliquei aquilo dentro do meu consultório, dentro da clínica, nem na clínica, por causa dessa resistência, né? Eu falei, eu já errei uma vez, não vou comprometer de novo meu negócio. Eu ainda mantive essa clínica, né? Que é a original. E apliquei no meu consultório e ali eu vi que eu trabalhei a metade e ganhei o dobro. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a aprofundar, entrei, fiz parte desse grupo durante muito tempo, virei, por causa dos resultados e por causa do desempenho, virei um representante desse grupo no Rio de Janeiro. Foi o mesmo grupo lá que o Guilherme e a Carminha. Isso. Tá. A Se gente... não quiser falar o nome, não, pode falar. não queria falar o nome Você só não- por questão, não sei como é que eles vão encarar isso. Sim. Eu não tenho problema, mas vamos lá. Não também saí sem problema. E dentro desse grupo a gente foi se destacando, foi começar a coordenar, o Guilherme e Carminha, grandes amigos que eu criei grandes
amigos ali no Brasil inteiro. Só que chegou um momento que entregou muito até um determinado ponto e chegou um momento que eu precisei tomar uma decisão e a decisão foi sair. E aí fui galgar o meu caminho, né? Cavar ali o meu ouro, com conhecimento próprio. E aí foi uma alavancagem de cursos dentro e fora do país, formação internacional. E aí fui por esse caminho e a gente não para, né? E me explica uma coisa, assim, isso é uma questão de ignorante mesmo, assim, de quem vê de fora. Eu vejo lá esse grupo que você está falando, Uhum. eu conheci assim de nome, e acabar foi o que eu te falei, né? Como eu terceiro os procedimentos cirúrgicos, Sim, eu conheço muita gente e eu opero em muitos lugares. sim, Né? sim. Eu operei em alguns desse grupo que você está falando, assim como também lá do Sucesso Odonto, lá do Ricardo Novaes e Sim, tal, sim, também. Até hoje eu tenho clientes meus que sim. são que seguem isso. Porque eu acho que é muito parecido, não é? É isso que eu queria te falar. Porque, tipo assim, eu sei que. Eles começaram quase na mesma época. Uhum. Um copiava muito o outro. Então, essa é a minha pergunta. Vamos supor, Por isso que são parecidos. eu sei que não é receita de bolo, Sim, mas assim, eu também já tive clínica, já, tipo assim, errei muito. Errei muito porque eu tive muita dificuldade de me PJar, uhum, entendeu? Era aquele negócio da pessoa física, tudo junto, aquela coisa toda. Né? Ainda mais eu igual você, meu sócio era minha mulher. é. Então, Empresa familiar, né? Aí aí já é uma... acabava que misturava tudo. Então, tipo assim, hoje eu tenho noção disso. Mas na época eu até tinha, mas é difícil de você. Sim. É um assunto que a gente depois pode até conversar também. Eu acho que a gente Mas, vai ter assunto para mais de um, é, hein? Acho que a gente vai criar uma série aqui. É, uma série. mas assim, eu entendo lá que o escopo desse pessoal que trabalha com esse tipo de proposta é um escopo assim, que é como se fosse coisa que o Érico Rocha faz de esteira, de funil e tal, não sei o quê, porque, tipo assim, é um produto, né? Sim, é um produto que te carrega até um ponto. Então, isso que eu ia te falar, vamos supor. Eu sei que tem aquela coisa assim, os caras têm processos, esses caras te ensinam um processo. Geralmente, esses caras têm uma empresa de marketing que já faz a parte de marketing digital, aquela coisa Exato, toda, exato. que você já paga os caras também, Exato. né? Tem royalties, tem aquilo tudo. Eu entendo a estrutura. E Só no que, final você deixa ali um bom dinheiro. então, esse que é o E meu. quem fica mais rico é o dono do grupo. Então, e o que acontece? E eu vejo que isso é como se fosse não vou falar religião, mas é como se fosse uma coisa assim, como é que eu posso te falar? Não, pirâmide Mas não, quando você fala em religião, é mais ou é menos mais ou isso. menos, eu Porque tenho existe esse, não todas as religiões, a gente não sim, pode generalizar, mas no ponto de vista de, não de lavagem cerebral, mas de você acreditar naquilo sem olhar para o lado. eu vejo também questão, Aquilo ali é a única verdade. como se fosse uma idolatria, o Exato, cara exato, é é mais um isso. papa do não sei o Exato, quê, e o exato. cara, aí tipo assim, aí você vira Infinity Excellence, sei lá o quê, do Uhum, Prime Master Blaster sim, Blaster, e aí tipo assim, aquilo ali acho que vai te dando uma coisa. sim. Eu entendo, e aí, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Isso parece que é tipo uma receita de bolo, né? Sim. E se você olhar assim de fora, sim, dá para você caminhar, não dá? Essa que é a minha dúvida. Vamos lá. A receita vai dar certo para 3% do público que está ali. Uhum. 5%. Então eles vão subir no palco e eles vão inspirar mais gente. Sim. E aí vai ter mais 5%. E aí vai, mas ano passado tinha menos, esse ano tem mais. É a mesma coisa do Érico Rocha, o cara que faz 6 e 7, não é todo mundo. Não, cara, é a minoria. É a É isso minoria. aí, eu creio É nisso. isso. Então, assim, é claro que você sozinho pode fazer. E, na verdade, eles são só um veículo para provar que você pode. Sim. Eles não fazem verdadeiramente. Quem Uhum. faz É você. é a gente. E quando eu percebi isso também, que é o teto, né? Você bate no teto e fala, e aí? E agora? Me levou até um ponto, e vai levar até um ponto. Né? E eu vi assim, pô, eu tô ficando bem. Claro, eu tenho gratidão também por isso. Sim. Eu reconheço que eu melhorei muita coisa, mas foi o start. Sim. Aquilo não é a solução, assim como a gente tem sempre que evoluir. Né? Espiritualmente, Sim. intelectualmente, é importante que a gente faça isso. Então, do ponto de vista de começo, são boas opções. Sim. Não estou falando que não deve, não estou indo contra, mas você achar que aquilo dali é o suficiente para você, definitivamente você vai falhar, assim, sem sombra de dúvida, você vai falhar no final. Você não vai estar no palco. É porque, tipo assim, o que eu vejo nisso
e aí depois tu tem propriedade para falar. Eu tô falando assim, de quem vê de fora. Existe cada grupo desse tem um escopo. O de vocês lá, eu lembro que tinha câmera intraoral, era check-up, sei lá, das curvas, não tinha? Isso O de aí, vocês era assim. exatamente, exatamente. Se apoiava muito nisso. É, o outro lá já era aquela coisa mesmo da avaliação, você tinha que ter um ambiente para avaliar. Assim, são coisas que, se você parar para olhar assim, você vê que não é nada demais, né? Mas, assim, eu acho que é mais difícil do profissional de odontologia se sentir capaz de fazer isso. Você não acha isso? Cara, veja bem, eu não vou falar de mim como exemplo, Uhum, mas eu vou me usar como um exemplo, né? uhum, Eu não sou referência para ninguém nesse sentido, mas eu posso falar por mim, para não falar dos outros, porque alguém pode ficar até chateado achando que eu estou até falando pouco, né? uhum. Cara, eu sou dentista. Aonde eu vou, eu falo, eu sou dentista. Se eu tiver que preencher uma ficha no hotel, num evento ou Sim. na minha apresentação, eu sou dentista. E eu sou um dentista que falei como todo mundo, fiz a mesma formação, tenho até hoje as mesmas dificuldades de captar cliente, de convencer o cliente a fechar o tratamento, de que aquilo é importante para ele, não é porque eu quero dinheiro, é importante para ele, pô. Eu não ofereço nada mais do que qualidade de vida para ele, de saúde, é isso. De tributar direito, de me proteger juridicamente, de fazer a gestão financeira, de administrar meu dinheiro. Eu sou esse cara igual a todo mundo. A única diferença é que eu, como dentista, busquei conhecimento fora do tradicional, então busquei conhecimento de gestão, fiz o meu MBA na PUC, no Rio Grande do Sul, fiz o meu MBA, dois cursos nos Estados Unidos sobre um método que é comum na TI, que são métodos ágeis. Cara, eu olhava Google, na época Facebook, né? Agora Meta, usava via Spotify e falei, cara, esses caras, quem não quer trabalhar no Google? O que esses caras fazem diferente? Aprendi como os caras fazem negócio e trouxe isso para a área da saúde. É isso. Eu criei um método, que é um método através, né, do conhecimento do método deles para a área da saúde. Então, eu transformei o método ágil, que é um framework de programador de sistema, num método de atendimento a cliente, odontologia. E isso, cara, não sendo diferente de qualquer outro dentista. O que eu quero dizer com isso? Né? E tem outras formações nos Estados Unidos também na área de negócio, de reestruturação de negócio, de compliance. Eu continuo sendo dentista. Então, se o dentista não acreditar na capacidade dele, na nossa capacidade, Uhum. cara, não vai acontecer. Nós temos um potencial absurdo. Eu sou uma prova de que uso, não sou referência, eu sou um cara preguiçoso, eu sou um cara limitado, mas eu sou um cara hiper focado e um cara dedicado. É isso. Eu conheço pessoas muito mais inteligentes do que eu, que têm muito mais capacidade de construir o dobro do que eu construo. Hoje eu falo em palcos que, cara, mega empresários do Brasil param para ouvir. Não é porque o Estevão é especial, porque eu usei a minha capacidade, que é igual de qualquer dentista, de aprender uma coisa diferente que vai fazer diferença no nosso negócio e que vai fazer diferença no nosso dia a dia, que vai sanar as dores que são a nossa reclamação de não ter tempo, nem de almoçar, nem de, né, de ter tempo com a família, de ter dificuldade de pagar as contas no final do mês. É isso. Quando a gente expande e vê e usa verdadeiramente a nossa capacidade como melhores dentistas do mundo, porque hoje eu palestro em palcos no mundo e sei disso, cara. Nós somos tecnicamente os melhores. Por quê? Nós nos dedicamos à técnica. Se nós Sim. nos dedicarmos a outros setores do negócio que são inerentes à nossa profissão, nós vamos ser ótimos empresários também. Só falta despertar e tirar esse véu. E é um mercado, né, cara? Assim, o mercado odontológico é um excelente mercado, né? Se você pensar em business. Só que essa é a dificuldade, assim, na minha cabeça. E sempre fui. Desde aquela época lá do conselho, né? Tipo assim, eu era responsável, eu era presidente daquela comissão. E eu falava assim, cara, a dificuldade tão grande do colega se entender como empresa, Sim. e porque era uma dor minha também. Uhum. Eu não me via assim também, entendeu? É aquele negócio. Eu ficava muito assim, muitas vezes na minha vida, naquela época, eu ficava assim, entre é, o dentista, que as pessoas conhecem, que pessoas indicam e tudo Sim. mais, ou daquele cara empresário
que é aquela máquina. O cara vai atrás de propaganda, o cara faz isso e Sim. faz aquilo e tal. Porque nós fomos criados também, eu queria que tu falasse sobre isso, numa geração que a gente foi colocar na nossa cabeça que para o cara ter sucesso, o cara tinha que ser bom tecnicamente. E aquilo bastava, Sim. ser bom tecnicamente. Só que eu conheço tantos cases de pessoas que eu já vi trabalho, que eu já fui consertar coisa e tal, que você vê que o cara não é bom tecnicamente e o cara tem muito mais sucesso do que eu. Cara, você citou um negócio que é fantástico. Eu brinco com a minha equipe que a gente faz treinamento interno. Então, eu sou um cara que o que eu aprendo fora, eu compartilho. E se a gente quiser, se tiver gente para me ouvir, não é porque está me pagando. Se a gente quiser trocar uma ideia agora, sentar num lugar, comer uma coisa e vamos falar disso, eu vou entregar, cara. O meu propósito não é o dinheiro. O dinheiro é consequência do que eu Sim. faço, né? Eu tô aqui para transformar pessoas, cara. Com o que eu puder. É ótimo, eu gosto de ganhar dinheiro, não tem preconceito com isso. Sim. É uma coisa também que a gente, né? Quando você fala da faculdade que a gente não foi preparado, a gente foi preparado para ser bom tecnicamente e colocaram na nossa cabeça que se a gente ganhar dinheiro, se a gente fizer marketing, na nossa geração Sim, principalmente. é. Pô, isso aí, tinha um Era uma professor, que eu não coisa vou nem falar o nome, que é uma referência para mim, que ele era o marqueteiro. Cara, ele não faz nem 1% do que a gente deveria fazer. Sim. E na época ele era taxado de marqueteiro. Pô, o cara é bom, é excelente tecnicamente. Só que o nego botava um véu em cima dele e falava, cara, ele é assim porque ele é marqueteiro. Não, pô, fazia o mínimo, mínimo. E o cara era bom, eu sei que quem tá falando. Sempre O cara bom. foi pra fora, estudou, o cara era meu Exato. irmão, o cara era Sim, top. pô. Só que aí tem isso, a gente fica com essa cultura, né? De que é ruim ganhar dinheiro, se eu estiver fazendo isso, eu estou mercantilizando a minha profissão. Cara, tem código de ética que corrige isso, que limita isso, tem moral, tem o que você quiser que vai ter limite. Isso não pode ser uma coisa sem limite. Sim. Mas a gente fica muito aquém e todo mundo que coloca a cabeça um pouquinho para fora é o cara que vai tomar uma marretada e vai ser diminuído. Por quê? É mais fácil eu julgar uma pessoa do que eu pensar ou aprender a pensar como ela. Eu vejo que, tipo assim, isso não é nem só na geração de vocês, porque eu acho que a minha chega até um pouco a ser mais extrema do que isso, porque eu vejo que as pessoas são preparadas para sair da faculdade ali sem nem ter muita ideia, assim, do que vai fazer depois, ou vai fazer uma harmonização, ou nem sabe o que vai fazer um negócio ali só pelo dinheiro para trabalhar em clínica. Tipo assim, eu vejo isso daí sendo incentivado, tá entendendo? Tipo assim, não em, você tem que montar seu próprio negócio, montar seu consultório, Sim. aprender marketing e tal. Isso não é falado isso, até pra minha geração agora, né, que vai se formar. Então, é algo diferente também, né? A gente já fez alguns projetos para recém-formado. Olha só que interessante, cara. Eu sempre contratei pessoas experientes. De 2 anos para cá, eu só contrato recém-formado. Porque também tu modela o cara do jeito que a tua empresa tem que rodar também. Né, Porque geralmente é o cara que quer me ouvir, sim, que está aberto a aprender, sim. porque o cara chega lá cheio de verdades, não, eu sou bom, você não tem muito para mim. Ainda mais na área que eu faço, né? Que é a área de gestão, de venda, de ética, né? Tudo eticamente. O cara às vezes não tem muito o que me ensinar, não. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Então hoje, a tua geração tem uma grande oportunidade que a nossa não tinha. Não tinha conteúdo assim com facilidade, não tinha acesso à internet com facilidade. Eu lembro que o primeiro telefone que eu tive, aquele Nokia, porra, só tinha o jogo da cobrinha. Eu aprendi a jogar o jogo da cobrinha só, não tinha nada para fazer dia lá. Eu falei aqui no podcast, não sei o que foi, não sei se foi com alguém, não sei o que eu falei, que na minha época, cara, para você ter acesso às coisas era muito difícil. Você fazia trabalho científico, a gente ia no fundão, Sim, na era biblioteca, aquelas cartelas. pedia a bibliotecária, voltava outro dia para pegar o Eu artigo. também tinha isso também. Você não pegava nem na hora. Você pedia a mulher ir embora para casa, ela marcava a volta aqui a 7 Hoje em dias. dia, PubMed, Pô, pega ele brincou, rapidinho. cara. E- Pô, cara, que isso, cara. Eu fiz uma especialização fora do país sem botar o pé fora, cara. Então, É assim, loucura. é loucura. Tipo assim, na realidade, a gente é formado com os bons técnicos, entendeu? Essa é a realidade. Nem tão bom. Hoje mais ou menos, mas assim, eu, sinceramente, não, mas assim, a geração deles, Estevam, teve uma coisa ruim que foi a pandemia. A pandemia estragou muito, né? Deu uma... Tipo assim, depois da pandemia, as turmas que eu tive 21, 22, assim, foram turmas assim bem sofríveis.
Porque o nosso curso lá, assim, a gente geralmente 2 cursos, né? Cirurgia oral e implantodontia. Essa turma da cirurgia acabava que havia muito aluno novinho, né? Assim, algum tempo que não podia mais ter aluno, né? Assim, de graduação, então tinha que ser dentista. E logo depois da pandemia, foi uma febre. Eu acho que o pessoal estava preso, Muito, enjaulado, né, muito cara? Aí quando enjaulado. soltou, todo mundo Soltou. queria fazer. Só que era assim, eram colegas, né? Bem novas e tal, que não sabia anestesiar. Sim, E aí, tipo assim, isso aí é uma coisa muito preocupante, sim. né? Porque você vê que a coisa não tá funcionando. E, ó, desculpa te Pode falar. interromper, mas até respondendo a pergunta que você me fez, cara, ser bom tecnicamente é obrigação. É, Nós isso somos aí. dentistas. Não é porque, pô, o Estevão vai defender gestão, vai... Não, cara, você tem que estar na cadeira. Você quer estar na cadeira? Você tem que estar na cadeira. Mas você Sim. tem que ter um ambiente preparado para rodar com pessoas competentes, seja um consultor como eu sou, ou como um gerente, um administrador, sei lá, alguém que você contrate, que fique lá dentro do seu negócio, que prepare tudo, segure as pontas para que você seja dentista. Não tem nada de errado Uhum. nisso. Porque tem muito consultor que fala assim: não, cara, você tem que aprender gestão, você tem que saber de marketing, você tem que saber de finanças, você tem que saber a parte jurídica. Cara, você tem que saber até a página 2, se for necessário. Sim. Você não tem essa obrigação. Eu até mudei meu conceito, eu achava que tinha que ter empreendedorismo e gestão na graduação. Eu nem sei se isso é bom, porque a grade já é o suficiente. Você tem que... E a faculdade forma mão de obra. Sim. Tudo bem. O cara quer ir para a área profissional, o cara quer montar o seu negócio, beleza. Ele tem que ter um conhecimento extra sobre isso. Uhum. Ele quer ser o cara que vai atender no consultório do outro, tá tudo bem, cara. A gente precisa disso. Mas, de qualquer forma, atender paciente tem que ser excelência. Isso me preocupa, porque eu não me preocupo hoje se está formando bons gestores, bons empresários. É porque a gente já não está formando a odontologia tecnicamente. E aí o que acontece? As pessoas começam a inverter o jogo. Como você falou, o cara que não é bom, ele tem um bom marketing, ele tem uma boa oratória, ele se vende bem a imagem, e o cara é melhor sucedido do que um cara que é bom tecnicamente. Então se inverteu alguns valores aqui sociais e tudo mais. E isso aí é inerente da pessoa. Tem gente, é igual venda, né? Assim, pro dentista, né? Tanto que criou essa coisa de avaliador, né? Criou-se uma forma de trabalho, até Uhum. por conta dessas assim, as Sim. franquias usam e, e eu fui gerente da Imbra na época, né? Uhum. Então, assim, na Imbra tinha essa coisa da parte comercial separada Sim. da parte da operação. Então, assim, hoje, infelizmente, assim, são pessoas assim que não sabem nem o que estão vendendo. Eles não sabem se tem como entregar, se não tem. E é o problema dessas franquias. E isso eu conheço de perto, porque é muita gente fazendo bobagem. Sim. E aí, tipo assim, na realidade, eu até boto na internet assim que hoje em dia eu trabalho com complicações em implantodontia. Por quê? Porque realmente, assim, o que eu mais hoje em dia tenho acesso são complicações. Sim. E isso aí é uma cadeia para a empresa, porque se você tem maus profissionais sendo formados, esses maus profissionais vão ter que ser inseridos em algum lugar. E não vai ter oportunidade no lugar que é bem estruturado. Uhum. E aí a oportunidade é, eu vou explorar sua mão de obra Sim, barato para que você me entregue é, qualquer coisa, porque o meu interesse não é diretamente entregar qualidade, e sim o dinheiro que é pago, porque isso para mim é um negócio. sim, E aí eu vou fazer uma análise sobre esse cenário, né? Odontologia é um ótimo negócio. É um dos melhores negócios na área da saúde, só que o dentista não quer fazer negócio na odontologia. Então, assim, a odontologia é um ótimo negócio. A gente sempre teve em feiras de franchising a odontologia sempre no topo, lá em cima. sim, As grandes redes. Eu não vou entrar aqui no mérito do modelo de negócio, sim, porque é falho, não dá dinheiro, tem sucesso algumas pessoas, claro, não vou condenar aqui, mas quem ganha é o franqueador sim, e o cara fica massacrado ali, assina um contrato com uma multa milionária, porque o cara não dá conta, fica faturando 100 mil, ganhando R$ 800, aí ele sim, vai reincidir, tem que botar 2 milhões na conta do franqueador, ou seja, sim. é um negócio falido. Mas por que que existe? Porque nós, como dentistas,
não conseguimos estruturar minimamente o nosso meio empresarial. Se eu tenho um consultório, eu sou uma empresa, cara. Sim. Eu tenho que ter noção de todas as coisas básicas. Por quê? Porque eu não abro espaço para esses empresários explorarem a odontologia. Eu vou conseguir fazer a odontologia que eu quero, que eu amo, que eu me propus a fazer, de forma estruturada, sem abrir o mercado para esses caras explorarem. Eu já escutei de um cara assim, de franquia, que dentro do negócio dele já tem lá o valor X que o cara já paga para assessoria jurídica. Sim. Isso é péssimo, porque o cara já pensa que se der errado, ó, não, aí É que a você margem, é falou a a questão margem da moral, né, perda. do cara. Exato, exato. E aí se o cara não tem o mínimo de moral para não se preocupar com o cliente, né? De, tipo assim, nós como profissionais de saúde, assim, a gente se. Eu não gosto desse negócio, não chama de paciente, de cliente, eu chamo de cliente porque é Sim. cliente, tá? Me pagando é cliente. Mas, tipo assim, a gente se preocupar com o resultado final do tratamento, do bem-estar do paciente, né? Do cliente. E a gente chegou num ponto, cara, que a gente não tem preocupação minimamente com o profissional que está ali, que é o cara gerador de recursos para a própria franquia. Sim, E eu tô falando de franquia, mas pode ser qualquer modelo de negócio, pode ser uma clínica privada sim. que atue também com exploração. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Uhum. A gente tem que botar na balança várias coisas. A gente está numa sociedade completamente desigual. A gente tem convênio, a gente tem franquia, a gente tem clínica popular, a gente tem uma série de coisas que tem o seu papel para dar acesso, inegável Sim. isso, mas em contrapartida não consegue entregar minimamente, às vezes, a qualidade que o ser humano precisa e o que o dentista precisa entregar. Então, existe cenário econômico envolvido, mas vamos lá. Se a gente minimamente conhece sobre gestão, sobre negócio, sobre finanças, sobre tributação, saber, eu não quero fazer meu imposto de renda. Eu quero entender que eu olho para você e falo, cara, você é um bom contador. Você é melhor do que ele, então eu vou ficar contigo. Eu não preciso fazer, mas eu tenho que ter noção de quem Do está me que é. assessorando. Pô, eu preciso ter um jurídico, não para usar, é para me orientar como eu me precaver de processo. É o que a gente trabalha. Eu trabalho com prevenção de processos. Eu não ganho, né? Minha equipe, meus parceiros não ganham dinheiro com processo. Ganham dinheiro assessorando diariamente os dentistas para que ele evite processo. Porque a gente falha nas coisas básicas. Básicas que não tem como fugir. Porque é a lei, é a sociedade, é o outro lado, o advogado também, que está ali profissionalmente interessado em pegar essa brecha e ganhar o dele. Então, assim, não é para a gente se blindar por fazer coisa errada. É porque nós que atuamos de forma honesta, ética, nós sofremos Uhum. por não estarmos preparados para minimamente nos proteger. Isso eu estou falando juridicamente. Sim. Pô, não falta dinheiro no fim do mês. Cara, mas a gente vai fazer a análise do cara, o cara está perdendo dinheiro na tributação. Tem um contador que só tira boleto, mas não tem uma estratégia contábil, um livro caixa. O cara não consegue minimamente gerar o recurso que... O problema não é a odontologia. É esse o ponto. Sim. A odontologia não tem problema. Nós criamos grande parte dos problemas da odontologia. Uhum. Se a gente começa a ter esse tipo de conhecimento para estar bem assessorado, ou para minimamente a gente fazer o básico ali, nós mesmos, cara, nós vamos melhorar muito a qualidade da odontologia, vamos diminuir muito o número de profissionais que abandonam a profissão frustrados, que se sujeitam a esses salários aí muito baixos, porque tem a questão, eu não julgo o cara que está lá simplesmente porque o cara fala assim, ele vai lá porque ele quer ganhar pouco. Não, cara, tem gente que tem o Precisa. filho, quando a fome aperta, que a necessidade aperta, cara, você vai fazer alguma coisa. Eu não estou aqui para julgar as pessoas, eu estou aqui para entender o cenário. Então, várias ações que nós criamos dentro na nossa profissão proporcionam uma fatia dessas consequências a necessidade do cara trabalhar lá. Sim. Então é um problema muito mais profundo do que simplesmente falar assim, pô, esse É, cara tá aí o cara que tá trabalhando, não fazendo deveria isso, aceitar, cara. Eu não sei aonde, como é que é a sandália que o cara eu veste, entendeu? sempre falo dessa. Eu tenho uma teoria disso, é uma teoria que assim, se faz necessária, né? Tipo assim, é um problema político educacional. Na realidade, como a gente vem tendo governos de
progressistas, né, e socialistas há muito tempo, eles sempre fizeram uma política educacional para dar inclusão, que pessoas que não tinham acesso terem acesso à universidade e a carreiras. A odontologia sabe disso, sempre foi uma profissão muito elitista, É. sempre foi. De um tempo para cá, o que os caras fizeram? Eu não sei nem os nomes, mas é ProUni, é Brasil para Todos, essas coisas aí. Sim. O que eles fizeram? Eles deram oportunidade, cota, seja lá o que for. Eles deram oportunidade para essas pessoas entrarem na faculdade. E aí o que acontece? Na nossa época, eu lembro que na minha turma, lá em Caxias, era uma faculdade particular. Acho que só eu mais dois não tínhamos carro. O resto todo mundo ia para a faculdade de carro. Ou vocês que iam com aquele maluco, como é que era o nome dele? Que, sei lá, de Chino. Petrópolis. Que tinha um transporte para vocês lá. Mas, tipo assim, a grande maioria é de carro para a faculdade. Sim. Então, assim, tinha um padrão mais ou menos de vida, os pais, né, e tal. Quando eles começaram a abrir espaço para essas pessoas entrarem, o que entrou? Entrou o filho do pedreiro, que é empregado doméstica, que a média salarial dos pais é uma média salarial baixa. Então, o que isso comunica? O cara vai fazer odontologia, se o cara for ganhar 250, 200 reais diário, o cara vai fazer no mês 4.000. 4.000 aonde os pais dele moram, da onde muito dinheiro. Às vezes Então a gente não 6 meses de trabalho do cara. E aí a gente não tem como chegar e falar assim, pô, cara, como é que o nego tá aceitando esse valor para trabalhar? Não, a realidade do cara, e isso é um problema que vem já desde, assim, já de alguns anos para cá. Sim. E o público vai. Ó, todo mundo fala isso. Faculdade hoje é particular, a grande maioria das pessoas são pessoas que entram na faculdade com dificuldade para pagar a faculdade, que tem, assim, uns trabalham, ou o cara é enfermeiro, o cara é protético, o cara não sei o que, está fazendo odonto com dificuldade. Então, a realidade de 25 anos atrás não é a mesma realidade de hoje. É uma realidade totalmente diferente. Né? Mas, assim, e aí na gestão, você pega uma clínica e, vamos supor, igual a minha lá, né? Vamos pegar a minha de exemplo, que era eu e tua mãe lá, que eu misturava tudo e tal. A gente sente, e eu sempre tive acesso à informação, e eu entendia que eu precisava profissionalizar e fazer a coisa direito, só que era muito difícil de eu conseguir sair. Por quê? Porque a roda já girava daquele jeito, entendeu? Então o novo é muito difícil. Os teus clientes, que você presta consultoria e tal, você sente isso, que é uma dor do dentista. É um dilema, assim, cara, que o cara fica... Porque assim, vamos botar tudo em ordem, vamos, maravilhoso. Ó, cara, isso aqui, você não vai fazer essa retirada aqui, você não pode fazer, não. Vamos criar um prolabore aqui que você tirar por mês aqui, e o resto, meu amigo, vamos organizar a bagaça, porque, entendeu? É isso aí. E era uma dor minha. Eu escutava às vezes as pessoas conversando comigo, e eu falava assim, como é que eu vou fazer isso? O que acontece? Geralmente, quando a gente entra, a gente vê o dono rico da empresa pobre. Sim. O cara suga o máximo que ele pode, porque ele acha que tudo que tá ali é dele. Sim. E aí a empresa fica pobre. E essa empresa, qualquer marolinha que dá na economia, na profissão, cara, uma doença, qualquer alteração, né? Você viveu isso, né, cara? O impacto de uma doença na família ou no meio familiar e o quanto que isso impacta na tua profissão. O cara não está preparado para aquilo, na grande maioria das vezes, né? Então, essa fragilidade do consultório, da carreira dele, ninguém enxerga. Então, as pessoas surfam, às vezes, uma onda, né? Já teve onda da ortodontia, que era dólar, né, cara? Era um salário mínimo a manutenção. Imagina hoje você receber ali de cada paciente um salário mínimo. Ele nem deve saber dessa informação. Se cobrava a ortodontia em dólar, cara. Era um salário mínimo a manutenção mensal. Todo mês o paciente dava um salário mínimo. Depois veio implante. Veio a ortodontia alinhadores, veio a harmonização. E o que a gente fez com tudo isso, cara? Não é porque a gente é bom ou mau dentista. A gente não soube lidar com concorrência, com mercado. E a gente pegou uma ortodontia de um salário mínimo, cobrando em dólar, hoje 20, 30 reais, você acha um cara colocando... Não vou nem entrar nesse mérito. Implante, cara, você sabe o quanto custa investir no teu conhecimento, nos teus equipamentos, fazer... Cara, tem valor isso, não é preço, é o valor disso.
Então, e tem gente fazendo isso, cara, baratíssimo. O cara pega o valor do implante ali, dobra e faz aquilo. Acha que R$ 400, R$ 200 faz a cirurgia. A ortodontia, a harmonização, a gente está caminhando para a mesma coisa. Nossa, é a mesma coisa. Então, assim, não adianta o que a gente faz se a gente não mudar a maneira como a gente enxerga o que a gente faz. Se a gente não colocar definitivamente na nossa cabeça que a gente precisa estruturar a nossa carreira, e eu estou falando de um modo geral, tendo ou não um consultório odontológico, trabalhando para uma pessoa ou não, nós vamos cometer o mesmo erro e a gente vai viver a mesma realidade para sempre, porque a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, né? Não dá para pensar que eu vou colher limão se eu estou plantando laranja, cara. Sim. Não adianta, eu tenho que mudar essa plantação, eu tenho que melhorar a minha técnica, eu tenho que procurar sementes melhores. E aí eu fico repetindo os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Então, a visão de carreira precisa mudar, a visão minimamente empreendedora e empresarial. E, cara, não precisa me contratar, cara. Não precisa me pagar. Eu sou caro, na maioria das vezes. Tô brincando. Mas, assim, eu cobro por muita transformação que eu faço. Eu tenho orgulho disso, cara. Porque é o médico que me paga muito bem para eu resolver um problema dele. E eu tenho orgulho, porque ele sabe que eu sou dentista. Pô, eu estou contratando um dentista que entende de gestão, que é gestor, que é empreendedor, para resolver um BO meu aqui. E tá tudo bem. Se a gente não mudar esse cenário e entender que a gente precisa investir nisso, conhecimento, cara, internet hoje, você faz o que você quiser. Você tem que só selecionar bem quem você vai escutar. Isso é fundamental, né? Porque tem um monte de soluções mirabolantes e gente que está enriquecendo, Sim. dando dica para que não funciona. Então, assim, não precisa, cara. Se você não tem grana para investir, vai no YouTube, começa a olhar, vai no Instagram, segue gente boa, vai no TikTok. TikTok não é dancinha, cara. Se eu abrir meu TikTok ali, é uma ferramenta de treinamento. TikTok. Tem um algoritmo, a gente está conversando aqui, muito provavelmente vai aparecer algumas coisas de gestão aí no telefone de vocês daqui a pouco. Todo mundo passa por isso. Então, cara, eu vou lá no meu TikTok e busco lá empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão financeira para consultório. Aí aparece alguém, pô, esse cara é legal. Se eu encaminhar para você e você assistir, eu estou influenciando no teu algoritmo. O que vai acontecer para você? O TikTok vai te entregar mais sobre o assunto. É uma ferramenta de treinamento. Se eu pego hoje uma funcionária minha e falo, pô, olha só, queria que você assistisse esse vídeo aqui. Olha que legal. Pum, ela assistiu, vai aparecer mais conteúdo daquilo para ela. Uhum. E ela vai mudar a visão dela, muito provavelmente. Eu uso o TikTok como ferramenta de treinamento. Então, o que você recomenda? Vamos botar assim, dentista médio, né, tá lá com a clínicazinha dele. Sim. Como você falou, o dentista rico da clínica pobre. O que você recomenda para essa pessoa, assim, os primeiros passos para ela começar a se organizar? Cara? Sim. O que você recomenda para um dentista assim? Cara, é uma. Contratar. É uma. Muito bom, vou deixar meu telefone aqui. Agora é a deixa. Se ele levantou a bola, eu vou chutar. Fala assim, ó, galera, no final do vídeo aqui a gente vai deixar um telefone. Pô, deixou, combinado. Aquilo foi o gatilho, beleza. Cara, vamos lá. Primeiro, a pessoa tem que entender que ela precisa. Não há opção. Não tem como. Infelizmente, cara. Ah, mas eu conheço um cara que não faz nada disso e deu muito certo. Cara, ele é a exceção. Ele é a exceção. Se eu pegar hoje uma amostra, é igual uma pesquisa. Pega uma pesquisa. Eu pego um implante de plástico, coloquei lá, ficou. A gente pega né, você sabe mais do que eu disso. A gente pega um crânio de alguém lá no Egito de 5.000 anos, tem um implante lá, pô, de concha e osso integrado. A gente vê um crânio aberto com uma trepanação que fez um calo ósseo ali. O cara amarrou com um fio de ouro, uma mandíbula, fez uma pseudo-artrose. Significa que aquilo é a técnica. Deu certo naquele caso. Então, aquilo que a gente vê na internet, nem sempre, estou falando desses casos, né? Nem sempre é o que é a realidade. Então, busca
busque entender. Dói, não tem facilidade, não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, cara. Eu vou sair daqui e vou para outro compromisso, cara. 11 horas da noite eu tenho mais um compromisso. A vida não é fácil. Se você quiser alguma coisa, não vai cair no seu colo. Eu tô vindo de um cliente de consultoria que eu passei o dia inteiro, tô aqui, cara. Maior prazer, cara, maior prazer. Mas meu dia não acabou. E amanhã, 8 horas da manhã, na verdade 5 horas da manhã, começa meu dia, mas 8 horas da manhã eu tenho meu primeiro cliente de novo. Então, assim, não tem facilidade, não tem atalho, não é a dica da internet que vai te levar a lugar nenhum. Depois disso, cara, busque o conhecimento na fonte correta e aplique. Porque a gente hoje tem uma obesidade de conhecimento. Você fica vendo um monte de fonte, vendo um monte de coisa e não aplica nada. Quando eu chego, às vezes, no negócio, falo, tem que fazer assim, pô, mas isso eu já sei. Isso, tudo bem, eu sei que você sabe. Pô, por que você não fez? Eu vou te fazer com você. Então, essa é a diferença. Não é somente mudar a cabeça. Vou falar mindset aqui, porque é coisa de, né? Vou baixar o nível do negócio aqui. Mas se você não mudar a tua mentalidade sobre determinados conceitos e que tirar ali, né, cara, algumas travas ali nesse sentido, não buscar o conhecimento e não aplicar, o caminho é de 97% das pessoas que vão estar frustradas com a sua profissão. E a gente está no meio odontológico, vê dentro da odontologia, mas eu estou na medicina, eu vejo na medicina. Aí você fala, mas na medicina do Brasil, não, cara. Acabei de voltar de um evento na Bolívia que eu palestrei. Mesma coisa. A gente faz evento fora, online. Fiz para França, fiz para o Japão, para Espanha. Cara, as dores são as mesmas. Porque as dores estão nas pessoas. Não é na profissão. É na atitude e no comportamento. Se a gente muda isso, é o primeiro passo, tá? Aí você deu start. Aí, cara, ninguém te segura. É igual Forrest Gump. Pô, começou a correr, cara, vai embora. Você não vai parar. Fica até barbudo lá. É isso aí, é isso aí. E buscar essas dicas e tal, eu acho legal, mas assim, não puxando sardinha para você, mas Sim. assim, é uma coisa profissional, alguém te orientando e tal, eu acho que a coisa é outro. Tende a caminhar. Não, é outro patamar, porque assim, uma coisa assim, foi o que ele falou, obesidade de conhecimento, eu gostei dessa. Você vai buscando conhecimento, mas assim, o mais difícil para o dentista é você executar. Sim. Por Porque vários motivos. entra esse dilema. Pô, tô aqui na cadeira, mas eu tenho que ver ali, cara, é aquele negócio. Eu tenho que escolher entre um e outro? Não, cara, não tem que escolher entre um e Fazer outro. os dois. Não tem. Eu escolhi. Hoje eu ia te perguntar isso, eu não atende mais. Cara, atendo. Atendo. Eu faço umas 4, 5 cirurgias por ano. Minha equipe é uma cirurgia hospitalar. Eu vou lá, não, vou fazer. Faço trâmite, solicito convênio, brigo com convênio, aquela lenga-lenga de convênio médico, né? Porque é hospitalar, e aí aquela confusão. Eu vivo as dores de todo mundo, cara. Porque se eu me afastar disso, cara, como é que eu vou orientar um colega? Sim. Se eu não viver o dia a dia ali, porque é a pele no jogo, cara, skin in the game, né? O pessoal fala, cara, se eu não vivo isso, se eu não pratico isso, como é que eu vou ensinar, eu vou resolver o BO? Eu não sei o que está acontecendo na outra ponta. Então, além disso, tudo que eu ensino, que eu aplico nas consultorias e mentorias, porque eu faço mentoria também, o cara senta online comigo, ou em grupo, e a gente vai trocar ideia. Eu tenho uma plataforma com mais de 180 conteúdos, cara. Caramba. Cada aula tem 1 hora, até 3 horas de aula. Isso custa menos do que o cara gasta de estacionamento num dia no shopping. Sim. Não é questão de acesso, é questão de fazer. É o que você falou, a dificuldade de fazer. Tá lá, tem disponível. Assim como tem outros grandes, tá? Não tô falando só de mim, não. Tem várias pessoas que vale a pena sentar e escutar. Cara, mas até perdi o assunto aqui. Fui falar de mim, falei, pô, eu não devia estar falando de mim, cara. Não, falando disso, de Mas tirar do papel e essa dificuldade é natural, porque a gente não é treinado para isso, a gente não tá focado nisso, mas tem que começar pelo básico para depois você conseguir evoluir. Você pode fazer uma mentoria? Pode, mas você continua tendo que fazer na prática. Essa obesidade mental que a gente falou, cara, beleza, eu entendi que tem que fazer, cara, mas como é que eu boto em prática? Pô, eu preciso de ajuda. Tá, você pode fazer uma mentoria individual. Eu posso sentar com você como eu tô aqui, cara, faz assim, assim, assado, pro teu negócio.
Porque eu falo para 50 pessoas, eu falo de um jeito. Você chega para mim e fala, pô, Estevam, mas eu tenho essa peculiaridade aqui no meu negócio. Pô, beleza. Eu sou um cara de gerar solução, então eu vou pegar o teu negócio e vamos trabalhar isso. Faz assim, assim, assado. Ou então pede alguém para fazer. Pô, essa pessoa aqui da tua equipe pode fazer isso que você está com dificuldade. Ou então, você, pô, Estevam, não tenho ninguém, preciso que faça. Beleza. É uma consultoria. Sim. Aí eu entro no teu negócio e faço junto com você É ou porque para você. conceito também, o cara pode, assim, conceito, ideia de como é e tal, eu acho que é mais fácil. Agora, o executar, ó, uma coisa, o cara tem que estar preparado financeiramente para falar o seguinte, cara, eu vou começar a vender por boleto. Porque você sabe que esses caras, esse Sim. negócio mandam vender por boleto, sabe que tá, tem uma perda tanto, é tudo calculado, Sim. né? Tipo assim, vou começar a vender parcelado por boleto e é isso aí. Só que como é que o cara, vamos supor, dentro da implantodontia, o cara tem que comprar uma série de implantes, o cara tem que comprar material, já deixar já mais ou menos preparado, o cara vai ter um custo laboratorial depois de algum tempo, depois da integração. Então, assim, o cara tem que ter tem que ter grana para o cara chegar e colocar isso em prática. Isso também é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes o cara está com Sim. tesão para fazer um negócio, mas o cara Sim. não tem gás para Sim. fazer. Não tem. Então, Mas assim, aí. é importante falar isso, né? Porque Exato, exato. Assim, seria muito prático se falasse, cara, eu tenho 10 mil para gastar isso aqui por mês. Resolve aí. Tá, eu trago jurídico, trago contabilidade, trago marketing. Beleza, vou gerenciar nisso aqui. Pronto, tá aqui, ó. Agora você tem que botar 50 mil por mês. O cara, pô, beleza. Tenho dinheiro. Aí mole. E tem gente assim, tá? Sim. Tem gente que Não, tem grana tem, pra caramba. O mercado tá difícil para a grande maioria, mas tem muita gente com grana começando clínica com um investimento de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, tá? Mas vamos lá. A clareza de onde começar é um problema, porque eu sei que eu tenho que ter um jurídico, eu sei que tenho... Então, assim, pô, vamos pegar o teu exemplo. Quero vender por boleto, mas eu vou ter inadimplência. Quem vai cobrar? Pô, mas eu não quero vender e ter que cobrar. Então, eu tenho que ter um pré que diminua a inadimplência. Eu vendo por boleto, tenho 3% de inadimplência. 3%. Então, tipo assim, Pô, mas por quê? Porque o cara, quando chega, ele tem um contrato que a gente explica todas as regras. Ó, eu vou abrir o modelo boleto para você, mas você tem que se comprometer com isso, 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 isso. Se não cumprir isso, a gente vai executar o valor total, vai para o jurídico, você pode sofrer algumas sanções e tal. Então, assim, você tem certeza? Se vai ser bom para você, a gente vai, mas não é a nossa primeira opção. Então, a gente tem outras opções mais seguras para o negócio, que demandam menos essa questão da cobrança e tal. Pô, mas, Estevão, eu quero vender por boleto. Cara, minimamente, investe num contrato básico. Explica bem para o teu paciente as consequências de não pagar, porque às vezes nem ele sabe. Nem sabe. E aí ele deve porque acha que não vai dar nada, mas quando você explica, opa, não deixa a bola de neve crescer. E, se possível, tem inadimplência, tenha uma boa cobrança, né? Um bom processo de cobrança. Ah, eu posso ter um advogado, posso ter um amigo advogado, pode. Pode pagar por causa, pode... Cara, começa pelo básico. Começa pela estratégia. Eu vou vender por boleto. O que eu preciso ao meu redor? Isso, isso, isso. Eu não tenho condições de fazer isso. O que é mais eficaz aqui? Ter um contrato. Então, se eu tiver um bom contrato e uma boa conversa com o cliente, isso vai diminuir bastante, cara. Pô, eu tenho que selecionar o boleto. Eu não posso fazer com todo mundo o boleto. Pô, mas eu tenho os custos do implante, né? Vamos botar assim na especialidade. Então, eu tenho que garantir uma entrada que pague os custos e o meu risco está só no meu lucro. Eu garanto minha operação. você deve ficar dando uma entrada e faz passar. Pode ser uma Geralmente estratégia. faz isso. Agora, o que o cara faz? Vou dividir em 24 vezes no boleto. Já peguei clínica com 36 vezes no boleto. Nossa. O cara, para pagar o custo inicial, porque o protético é no mês seguinte, o implante, o cara, né, pagou em 10 vezes, mas, pô, 36, cara. Até chegar a parcela 18, o cara tá pagando custo, recuperando um prejuízo que ele teve. Aí ele não tem fluxo de caixa. Ele não tem giro. Ele se endividou pra caramba, um monte de coisa pra frente, e não tem como pagar as contas iniciais. O cara às vezes quebra por isso.
Porque ele não controla o caixa, entrada e saída. E assim, prospecção, cara, eu vou ter um custo aqui de 10 parcelas. Então eu não posso pegar meu tratamento e dividir de um jeito que só na nona parcela que eu vou começar a ter lucro. Não pode. Não dá. Quase um Então, ano depois você vai ter. mas isso é conhecimento e depois você pegar esse conhecimento e colocar em prática. Isso a gente ajuda muito. O planejamento estratégico, o plano de ação do negócio, isso é fundamental. Isso tem que ter. E a gente tem que aprender a pensar nisso. Porque o que o dentista não tem essa visão. Naquela época lá no conselho eu levei uns caras lá para falar que era justamente isso. Assim, teve eu levei um camarada meu, por esse dia, o Henrique, lá da Segmed, lá de Nova Iguaçu e tal. Era um case de sucesso, assim, ele trabalhava com esses caras da cartão de todos, amor e saúde, Sim, essas sim. coisas. Então, tipo assim, ele já fazia isso naquela época. Sim. O que ele fazia? Ele fazia como se fosse um cartão de desconto, né? E usava na clínica dele lá, na época ele só tinha 2 clínicas, só tinha desconto, tomografia, não sei o que, o cara tinha uma estrutura já assim formada. E era a questão do business, é o que vai entrar aquele recorrente sempre lá na mensalidade, o cara vai ganhando também lá nas consultinhas, nos exames dele lá. Então, assim, é um modelo de negócio. Sim. Né? Tipo assim, e eu tô te falando isso porque outro dia eu vi que tem um cara da odontologia querendo fazer isso. Tem um cara em São Paulo também. Você soube que o CAD liberou para anunciar desconto, né? Uhum. Isso aí foi muito lobby desses caras também, Sim. porque isso veio com a medicina a reboque, né? Uhum. A odontologia veio a reboque porque muitas dessas clínicas médicas têm cartão de desconto, tem odontologia dentro do negócio dos caras. Então, assim, Então era interessante que liberasse para não ter. e aí foi tudo, é lógico, é lobby, né? Aquela coisa Sim, política sim. e tal, aí liberou para tudo. Sim. Mas, tipo assim, é modelo de negócio. Isso que eu ia te falar, perguntar. É tipo assim, cada modelo de negócio você tem que ter uma estratégia, uma forma de você atuar diferente para cada uma, Sim. né? Vamos supor, igual a gente está falando, pode ser esse cartão de desconto, pode ser o cara vender no boleto, que é o business desses caras que fazem aquele lá sucesso, sei lá o quê. Sim. Eu vejo que eles trabalham muito com o negócio de boleto. Sim. Né? Ou o cara que... E, ó, quer ver uma coisa? Olha que engraçado, tá dentro da pergunta. Eu, há anos atrás, muitos anos atrás, eu pensava, uma parada assim, fui comprar um ventilador na Casa Bahia. Aí tava lá na fila lá da Casa Bahia, fiquei olhando assim, aquela fila de carne, né? Então você vê, ali um público C e D, né? Um público baixo, mas era um modelo de negócio, porque, tipo assim, você podia. E eu fiquei pensando nisso no consultório, falei assim, cara, eu acho que eu vou tentar fazer algo parecido com isso, que eu acho que tem sucesso. Que às vezes o cara tá com o nome sujo, o cara não pode. É risco, né, cara? Sim. Tudo é risco, né? Sim. Mas assim, é um modelo de negócio para a coisa funcionar, né? Sim. Você também orienta essa questão de até onde o cara pode ir, como o cara tem que trabalhar. Porque assim, no meu caso, né? Se fosse na nossa clínica lá de Caxias antigamente, eu não tinha muito isso. Assim, não tinha controle nenhum, zero. Se chegasse para mim e falasse assim, cara, vamos fazer um modelo aqui que eu acho que vai dar certo. Ah, vamos. O que eu vou gastar com isso? Sim. Vai gastar isso, isso e isso. Tá, vamos ver se a gente faz. Você faz isso? Sim, com certeza. Mas olha só, boas ideias acontecem o tempo inteiro. Primeiro, só 20% a gente põe em prática e não significa que vai dar certo. Então a gente perde 80% das nossas ideias. Segundo, isso é importante. Nem tudo que a gente quer fazer é legal, é ético. Sim. A gente tem que olhar no âmbito jurídico. Então vamos lá. Outra coisa, nem tudo que a gente vai fazer vai dar dinheiro. Às vezes é uma ótima ideia, mas o resultado financeiro no final não compensa o esforço que vai dar ou o risco, né? Uhum. Então, cara, essa visão é mais complexa. E aí eu vou dizer que eu faço isso, eu ajudo isso. E isso é muito mais fácil para mim e para explicar para a pessoa do que a pessoa olhar um vídeo na internet e tomar as suas conclusões. Porque eu já desenvolvi um método para fazer na linguagem correta para a pessoa entender. Então, eu estou acessível hoje para isso. A visão mais ampla, ela é necessária. Então, você tem que olhar a tua ideia. Não ache que existe má ideia. Existe ideia mal trabalhada. Então, carnê, beleza. Vai ter algum problema com o conselho? Não, não vou ter problema. Como é que eu vou anunciar isso?
quais são as regras Uhum. de código de ética em marketing. Ah, tá. Mas quanto de investimento eu vou precisar fazer para botar isso rodar, para rodar? Eu preciso de mais uma funcionária, eu preciso. Então, nesse aspecto, a gente estrutura para a coisa acontecer. Uhum. Estevão, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Cara, vou contar uma coisa para você. Eu tenho 9 empresas. Hoje eu tenho 9 negócios. Eu tenho um negócio que vai de IA, de secretária, de gestão financeira. Eu tenho um BPO financeiro, que é uma empresa de terceirização de finanças. Eu tenho empresa de gestão e eu tenho clínica odontológica. Eu tenho 2 empresas 100% por IA. 100%. Da marca à operação. Sem investir nenhum centavo. Abri o CNPJ. Sim. Só. Mas eu ainda monetizei antes de Uhum. ir lá e pagar o CNPJ. Então eu usei dinheiro do negócio. Então, cara, tem saída. Dinheiro não é justificativo. Existe caminho para você monetizar, reinvestir. Aí é que negócio. Ganhei 1.000, porra, eu tô precisando de 1.000. Cara, teu negócio tá precisando mais. Se você investir no teu negócio e fizer a coisa certa, ele vai te dar 5. Pô, mas 5 resolve a minha vida. Não vai resolver a tua vida, mas vai resolver o teu negócio. Pode tirar 1 e investe 4. Cara, chega uma hora que isso vira uma bola de neve. Chega uma hora que você consegue. E não ache que você não é capaz. Isso é o pior erro, cara. Pior erro. Hoje, como eu falei, eu sento hoje em mesa, pra você ter uma ideia. Eu vou te dar um dado hoje que talvez esteja fora da realidade da grande maioria que vai escutar a gente. Espero que não, mas eu acho que vai. Eu vou sentar numa mesa de negociação essa semana com uma empresa que fatura 10,1 bilhão ano. Bilhão ano. O cara tem a dor muito comum dos dentistas e de outros profissionais da área da saúde. Dinheiro não resolve todos os problemas e não é a solução de todos os problemas. É iniciativa, é inteligência e sabedoria. Pronto. Teve conhecimento, sabe aplicar, tem iniciativa, começa. Não para. Foi isso que eu fiz. Eu comecei do zero com alguns negócios e hoje eu não sou rico, cara. E provavelmente não vou ser rico. Rico de dinheiro que eu tô falando, né? Mas eu sou bilionário porque eu faço o que eu amo, eu não perco tempo, coisas que eu posso resolver em 3 minutos, eu resolvo na hora, não deixo para depois. Eu sento em mesas como essa aqui, vou sair melhor, vou voltar para casa já anotando, pô, cara, mas aquilo que o Marco falou, pô, cara, que experiência maneira, pô, olha só, podcast, experiência. Já aprendi, cara. Porque a vida é isso, a vida é troca, cara. A vida é troca. Então, busque pessoas que vão te fazer bem, que podem contribuir para a tua caminhada e sigam essas pessoas, agreguem mais pessoas ao teu redor e não ache que você não possa, que você é pouco para entregar para as pessoas. Porra, você sempre tem alguma coisa para ensinar, cara. Sempre tem alguma coisa. Se todo mundo olhar para o lado e ao invés de tentar resolver só a sua dor, resolver a dor do outro, e o outro olhar e tentar resolver a sua dor, acabou, cara. Porque fica todo mundo pensando só em você, só eu tenho um problema, só eu. Cara, não é assim. A gente cria comunidade, eu tenho uma comunidade em que a gente troca informações. Tem gente que está 2, 3 anos comigo lá. Nem me pagam. Já me pagaram um período. Eu não estou interessado no dinheiro, estou interessado no que eu posso entregar para essa pessoa. E essa pessoa pode entregar para outras pessoas que estão lá dentro. E isso não é caro. Então não é questão de dinheiro, é questão de iniciativa. Você pode ter conteúdo de graça, você pode sentar numa mesa e trocar ideia. Pode entrar no meu Instagram agora, Estevão A. Carvalho, e mandar um direct para mim lá. Acabou. Eu vou responder. Pode? Então, quem entrar lá, eu vou responder. Tem meu WhatsApp? Pode mandar mensagem. Eu vou responder. Porra, não é porque eu sou, porque, cara, esquece isso. Então, faça o que precisa e não ache que precisa fazer muito. É 1% por dia, mas tem que dar 120% de energia. Acabou. Essa é a fórmula a receita do sucesso. Eu sempre falo isso pro Gabriel, cara. Eu acho que a coisa mais importante assim, da tua vida, da tua caminhada, é você ser resiliente. É você estar sempre. Tipo assim, eu faço
10 mil coisas, assim, tipo assim, eu já há algum tempo eu, eu giro de segunda a segunda, Uhum. porque eu tenho odontologia, chega final de semana eu tenho outros compromissos, então assim, eu não paro. Então assim, só que eu falo isso para ele, eu falei assim, cara, é todo dia um pouco, você vai fazendo um pouco, que você vai em frente. Agora, Estevam, a gente está chegando no final, eu quero que você faça o seguinte, não é vender teu peixe, né, mas é assim, Vender seu peixe. não, não, Sim. assim, porque assim, a gente está conversando aqui de várias coisas, mas assim, é, o que que você, a tua empresa, o que que a tua empresa pode proporcionar para um colega que está vendo aqui podcast, falou assim, pô, cara, eu sinto essa dor aí, tudo que eles falaram é isso mesmo, eu passo por isso aqui no meu negócio, eu sou esse dentista aí que estou sempre no mesmo lugar, não consigo mudar de patamar e tal. O que que você oferece de serviços? Você falou que tem um curso, que tem uma mentoria. Fala tudo, Sim, assim, legal. como é que as pessoas, você já falou, pode ter acesso lá no teu Instagram e tal, mas assim, o que que você tem para uma pessoa que às vezes está buscando só conhecimento, ou às vezes um cara que fala assim, não, cara, olha só, eu cheguei no ponto que agora que eu preciso de alguém aqui para me auxiliar, eu preciso de uma empresa aqui que vai organizar aqui para mim, é um cara que tem cliente, é um cara que é um bom profissional e tal, só que o cara tá ali correndo atrás do rabo, né? Fala, dá Que é um muito comum. briefing. Cara, a primeira coisa que eu tenho para oferecer, boa vontade, acesso. Todo mundo que estiver escutando agora, eu afirmo para vocês, vocês têm acesso diretamente através de Instagram, WhatsApp, e-mail, Facebook. Mandem mensagem que eu pessoalmente vou ter acesso a isso. A equipe pode ter acesso, mas eles têm ordem de mandar diretamente para mim e sou eu que respondo, beleza? Então, primeira coisa, eu tenho acesso e boa vontade de responder. Segundo, eu tenho como ajudar em vários níveis. Na parte de ensino, que é a educação de gestão financeira, de equipes, treinamento de equipe. Eu posso sentar com a equipe de uma pessoa e treinar essa equipe da pessoa online ou presencial. Tem uma plataforma de conteúdos acessíveis a todo mundo. Não existe. Não existe essa questão de dinheiro e não ter acesso. Não existe. Eu tenho uma consultoria financeira, então eu tenho uma empresa que terceiriza o financeiro de consultórios. Então, você não quer pagar boleto, você não quer controlar quanto ganha, não sei o quê, a gente faz isso tudo, cria relatórios, faz precificação, faz todo o controle. É uma terceirização do financeiro. Eu tenho uma empresa de gestão, que é uma parte exclusivamente de processos, de rotinas, de estruturação de negócio do base, da base até o topo, que envolve hoje, por causa da minha empresa de gestão financeira, basicamente gestão de processos e pessoas. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, então aquele cara que, porra, não é questão de conhecimento e tal, ele está precisando de conhecimento e empreendedorismo, eu tenho uma outra empresa sobre isso. E, cara, o que é mais importante é a pessoa falar diretamente comigo ou com a minha equipe para a gente entender a dor, porque a gente tem mais 40 CNPJs ao nosso redor de empresas parceiras que a gente pode indicar nesse ecossistema e que vai resolver a sua dor lá. Então, eu posso ser a solução ou eu posso ser o caminho de uma solução que a gente não tem hoje, que é difícil, que a gente não tem internamente, mas eu posso indicar pessoas que são extremamente competentes, honestas, comprometidas e que têm o propósito de ajudar pessoas e o dinheiro como consequência. Então, eu tenho um ecossistema hoje de mais de 40 CNPJs, de todas as, de registro de marca, a pesquisa científica, a ghostwriter. Se eu quero escrever um livro, eu tenho um ecossistema hoje de parceiros ou empresas minhas, porque eu também sou CEO de uma holding de 27 empresas. Então, além de colecionar as minhas, eu ainda faço outras coisas, ainda palestra, sou isso tudo. Mas a gente tem um hub hoje, né? Um complexo de soluções. Então, fale comigo, porque eu posso ter a solução direta ou indiretamente. Na realidade, sim, é muito interessante isso e a gente está tentando, depois que a gente, assim, depois que a gente conseguir desenvolver aqui várias pessoas, vários podcasts e tal, a gente vai ter
umas discussões que eu falei até fora do ar sim, aqui. pô. A gente tem algumas discussões sobre isso. E essa questão de empreendedorismo é muito importante para a odontologia. O professor Carlos Marcelo, acho que foi teu professor também na Filipério, né? Sim. Vai estar na Austrália e tal. Eu, na época lá do conselho, a gente tentou várias vezes, por muitas vezes, a gente tentou levar essa questão do empreendedorismo, da gestão, de finanças, de tanta coisa que assim não se explica dentro da faculdade de odontologia e que é tão importante, é lógico. Não é uma coisa que a gente vai aprender na graduação, porque a gente não vai estar fazendo uma faculdade disso. Sim. Mas é para você ter um entendimento que isso é muito importante. Até para quê? Para quando se o cara for montar um negócio, o cara falou, pô, eu preciso de um cara tipo Estevam, que o cara vai me auxiliar. O cara entender, consciência, é isso aí. Despertar consciência na odontologia, momento no é profissional, que aí o cara quando se formar, o cara fala assim, pô, realmente, cara, eu preciso ter processos, eu preciso ter um financeiro bem estabelecido e tal. Por quê? Porque senão você sai da faculdade como eu saí. Para mim, quando eu saí da faculdade, cara, era, meu irmão, consultório. Entrou no consultório, pagou, pau no burro, dinheiro no bolso e vamos embora. Então, assim, isso é muito ruim, porque você cria uma estrutura. Pra você ver, quando eu fechei as minhas clínicas, eu fechei nesse esquema. Porque eu não tinha essa coisa de. Eu até tentava, às vezes, porque sempre tive essa consciência. Falei assim, pô, isso aqui é empresa. Você tinha um faro empresarial, Só mas que você não tinha as ferramentas e o justamente. conhecimento mais. Então, tipo assim, eu estou falando isso tudo porque até para o pessoal entender que às vezes você tem a boa vontade, você tem o conhecimento, mas às vezes a gente precisa de ter a coisa profissional para a coisa acontecer. Que depois, de repente, o cara vai tocar sozinho, que eu acho que é isso que você É faz, né? isso, o cara não pode ficar dependendo É de isso mim. aí. O cara não pode. Eu não sou um remédio controlado que o cara vai tomar a vida toda. Sim. Eu entro pontualmente, o meu trabalho pode ser uma semana. Mudar um processo, acabou. Como eu já tive trabalho de 3 anos. Mas é um trabalho que tem fim. Não é Tem que- hipertensão arterial, é Não, uma infecção não, cirúrgica. não. Eu prefiro ser o Isso cara que cuida da saúde, o cara não ficar hipertenso, não depender de mim. Vai lá, vai lá. E E assim, aí, hoje o que eu encaro é que a gente precisa ser uma ferramenta transitória para viabilizar o sonho do cara. Pô, o que você quer, cara? Eu quero ganhar dinheiro. Beleza. Não, vai para quê? Para não trabalhar com meus 50 anos. Tá tudo bem, vamos trabalhar nisso. Não, cara, eu quero trabalhar, morrer trabalhando. Cara, é isso que você quer? Beleza, vamos criar esse projeto. Pô, eu quero viajar, cara. Quero ter liberdade financeira, liberdade geográfica. Vamos trabalhar para isso. Porque é isso que importa. É isso, cara. No final das contas, é isso. o propósito Pô, é da muito vida, bom o cara aqui vir falar de gestão, dinheiro, pô, prosperidade. Meu irmão, no final, é felicidade, cara. Sim, E a felicidade é individual. Eu sou um cara que faço isso através da gestão. Ponto. O que você quer? Eu leio história para os meus filhos todo dia. Meu filho está com 10 anos e ainda leio história para ele. Ele deita na minha cama junto com a minha filha e a gente lê história. Agora minha filha começou a ler, a Aurora. O Arthur com 10 e a Aurora com 6. A Aurora começou a ler. Eu leio uma página, ela lê outra. O Arthur já lê 2 livros por mês, cara. 2 livros por mês. Hábito, dedicação, propósito. Então, o propósito que eu estou fazendo isso tudo é minha família. Qual é o teu. Para que você levanta todo dia? Pô, eu quero ser famoso. Cara, beleza, vamos. Eu já botei gente em congresso em Mônaco. Cara, referência em harmonização no Brasil. Não eu, né? Ele. Mas eu fui uma ferramenta durante 3 anos. Tenho orgulho disso. Também não vou falar o nome porque é muito conhecido. Eu sou o cara do bastidor, não preciso disso. Mas é um cara muito conhecido, ganhou prêmio esse ano em Mônaco lá, já foi várias vezes, vai para Dubai, vai para o mundo inteiro, porque é o que o cara quer fazer, pô. Ele focou nisso aí, né? Então, assim, gente, segue o Estevam, ele vai falar o Instagram de novo. @Estevão A. Carvalho, pode ir lá seguir, pode mandar o direct, de lá a gente vai desdobrar outros acessos aí. Que é isso, assim, lá no Instagram você tem acesso a ele, e aí depois, assim, se quiser aí partir para um outro tipo de papo e tal, ele vai levar para lá. Gente, quero te agradecer muito, Estevam. Assim, papo legal. Aí quando a gente fizer essas rodas, assim, eu quero ter você aqui para participar, para a gente trocar ideia.
Eu acho que vai ter, assim, eu tenho até algumas pessoas Alguns nomes já, É, né? que mexem com essa questão de gestão, de marketing e tal, que eu acho muito importante hoje, no ponto que a odontologia está, eu acho que não tem como viver sem isso, então assim, a gente tem que estar falando sobre isso, levando informação sobre isso. Então, quero te agradecer mais uma vez que você esteve aqui. Eu venho lá de Petrópolis, né? A gente grava aqui na Ilha do Governador, é longe pra caramba. Mas, assim, a gente vai liberar ele também, porque ele falou que vai sair daqui, vai ter outro compromisso, então vai dar tempo, pelo horário. Então, assim, brigadão, tá, cara? Dá um beijo lá na Monique lá. Valeu, Tem cara. um pouco que eu não vejo também. Brigadão. Gente, um abraço, Se tudo de inscreva bom. no canal, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe também. E é isso, galera. É isso aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu.